Presidente, eu estou engasgado desde sexta-feira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil corre perigo. A democracia brasileira está em risco. O que aconteceu no último dia 4 foi muito grave. Um conluio aloprado da mídia reacionária e manipuladora, com procuradores e juízes autoritários e partidarizados, tentou humilhar publicamente a maior liderança popular que esse país já teve. Uma ação fascistoide e antidemocrática, urdida na calada da noite, tentou calar a voz do maior presidente da história do Brasil. Fracassou miseravelmente. A única coisa que essa matilha institucionalizada de cães raivosos a serviço do ódio reacionário conseguiu foi assestar duro golpe contra a democracia brasileira e contra os direitos e garantias fundamentais. De modo cínico, chamaram essa ação liberticida e irresponsável de Operação Aleteia, a busca da verdade. Ora, senhor presidente, não há um pingo de verdade sequer nessa operação cínica e brutal. Ela deveria ter se chamado Operação Pseudo, por sua falsidade gritante. Operação Pseudo-Constitucional. O melhor título, contudo, seria Operação Pseudo-Brasil, pois só falsos brasileiros podem conceber tamanha barbaridade contra a democracia brasileira. Foi um sequestro ilegal e criminoso do presidente Lula. Essa é que é a verdade dessa operação falsidade, dessa operação cínica. Infelizmente, voltamos ao tempo em que juízes de província prendiam à torta e à direito os desafetos dos verdadeiros donos do poder. Lula preso é Marte, Lula morto é mito, Lula livre é a maior liderança popular da história do país. Eu já vou para pouco mais de 38, 40 anos de militância política. E nesse intervalo de tempo, fazia tempo que eu não via uma análise tão inconsistente como Vossa Excelência faz nesse instante. Uma análise que está protegida pela sua imunidade parlamentar, mas que revela no desrespeito não só a instituições, mas a brasileiros sérios. Uma das primeiras frases que Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, nessa tentativa retórica vã de mudar a realidade dos fatos, porque o que se tenta é politizar uma ação que é da polícia, tenta-se trazer para dentro da política um assunto que é da polícia, que é da justiça, ao atribuir a uma postura de falsos brasileiros aqueles que, pelo contrário, dão um sentido de brasilidade ao seu viver, ao seu trabalho, ao seu mistério, quando tentam desvendar a verdade. E Vossa Excelência foi mais além, tratou homens da estirpe moral, da conduta ética de um Sérgio Moro, dos que compõem a Operação Lava Jato, de sequestradores. Claro. O depoimento coercitivo pode até ser criticado. Há margem para você discutir se foi abusivo ou não, opiniões diversas nesse sentido. Agora, chegar ao ponto de dizer que são sequestradores, ou seja, são criminosos, aqueles que exatamente estão combatendo o crime, é muito. Desrespeitaram a lei. Chamar de ilegal. Mas quantas vezes a lei foi desrespeitada? Eu não vi Vossa Excelência uma única vez subir a essa tribuna para se contrapor às outras 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato. Eu vou falar sobre isso. Quando é com petistas, sabe o que eles fazem? Abriu investigação, vai para os jornais. O que houve com o Aécio? A gente só soube quando arquivaram. Ninguém, não teve vazamento do Aécio. Quero ver a Lava Jato. Abrir investigação, divulgar, como divulgam com os petistas. O Geraldo Brindeiro foi o 7º da lista. Nem entrou na lista tríplice. Ele botou o Brindeiro lá. Botou o Brindeiro lá. Sabe quantas operações da Polícia Federal aconteceram em 8 anos do Fernando Henrique Cardoso?
48. Não havia uma organização criminosa comandando o Brasil, senador Lindenberg. Eu conheço vocês, do Maranhão de São Paulo, do Trençalão. Vocês montaram uma... venham com essas. Olha, as suas infâmias, Trençalão infâmias que o senhor derrubou. Merendão infâmia. Merendão infâmia, que o senhor Merendão infâmia. Eu não consigo da O senhor é um fanático. Eu não consigo. É um fanático caluniador, essa é a verdade. Fanático caluniador. Vocês não deixam investigar. Em São Paulo eles arquivam tudo. O Trençalão foi isso. Fanático caluniador. Eu passo a palavra, senador esse Randolfo. Discurso estercorário. Nada. Discurso estercorário da tribuna. Está sujando a tribuna do Senado. Vocês são assim, senador Luiz. Vai falar do Trençalão, senador Randolfo. Tem grupelhos fascistas que estão juntos, fazendo aliança com os setores do PSDB. O PSDB se colou com o Bolsonaro. Grupelho, olhem nas redes sociais. Olhem nas redes sociais. E Vossa Excelência Então, colada com Collor. quero... É curioso. E Vossa Excelência colada com Collor. Acaba com isso, Lindenberg. Não, deixa eu falar aqui. Acaba com isso, rapaz. Faz um debate decente, faz um debate por inteiro. Que coisa pobre de sua parte. O PSDB não tem compromisso com o Bolsonaro, nem tem nenhum movimento fascista. Vocês estão juntos. Como Vossa Excelência está junto com o Collor? Vossa Excelência está mentindo. Faz parte do mesmo governo com o Collor. Deve se encontrar com o Collor e Lula, Dilma, na cara da noite. Acaba com isso, Lindenberg. Que o senador Lindenberg acaba com isso, rapaz. O senador Que Cássio, coisa. Vamos garantir a palavra que Vossa Excelência conclua. O senador Cássio está mentindo. Você sabe que eu e Collor aqui, a gente mal se cumprimenta, porque teve episódio desde 92. Então não é dizer é na frente das câmeras. Mas participa do mesmo governo, apoia o mesmo governo. Defende a mesma tese, defende o mesmo governo, convive no mesmo governo, habita o mesmo espaço político. Posso concluir, presidente? Pode não cumprimentar, porque tem um bocado de gente aqui filmando. Ora, respeita a trajetória. Respeita a trajetória de quem lutou pela democracia. Deixa eu concluir. Vocês estão juntos com o Bolsonaro, sim. Vão estar na mesma passeata. Quanto a Collor, vocês sabem que a gente nem se cumprimenta aqui. Não venham com baixaria. Estão juntos com o Bolsonaro. Estão dando espaço para grupelhos fascistas. Não venham dizer que somos nós, violentos na rua. Isso não faz parte da nossa tradição. Presidente, eu estou engasgado desde sexta-feira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil corre perigo. A democracia brasileira está em risco. O que aconteceu no último dia 4 foi muito grave. Um conluio aloprado da mídia reacionária e manipuladora, com procuradores e juízes autoritários e partidarizados, tentou humilhar publicamente a maior liderança popular que esse país já teve. Uma ação fascistoide e antidemocrática, urdida na calada da noite, tentou calar a voz do maior presidente da história do Brasil. Fracassou miseravelmente. A única coisa que essa matilha institucionalizada de cães raivosos a serviço do ódio reacionário conseguiu foi assestar duro golpe contra a democracia brasileira e contra a conduta ética de um Sérgio Moro, dos que compõem a Operação Lava Jato, de sequestradores. Claro. O depoimento coercitivo pode até ser criticado. Há margem para você discutir se foi abusivo ou não. Opiniões diversas nesse sentido. Agora, chegar ao ponto de dizer que são sequestradores, ou seja, são criminosos, aqueles que exatamente estão combatendo o crime, é muito. Desrespeitaram a lei. Chamar de ilegal. Mas quantas vezes a lei foi desrespeitada? Eu não vi Vossa Excelência uma única vez subir a essa tribuna para se contrapor às outras 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato. Eu vou falar sobre isso. Quando é com petistas, sabe o que eles fazem? Abriu investigação, vai para os jornais. O que houve com o Aécio? A gente só soube quando arquivaram. Ninguém, não teve vazamento do Aécio. Quero ver a Lava Jato. Abrir investigação, divulgar, como divulgam com os petistas. O Geraldo Brigadeiro foi o 7º da lista. Nem entrou na lista tríplice. Contra os direitos e garantias fundamentais. De modo cínico, chamaram essa ação liberticida e irresponsável de Operação Aleteia, a busca da verdade. Ora, senhor presidente, não há um pingo de verdade sequer nessa operação cínica e brutal. Ela deveria ter se chamado Operação Pseudo, por sua falsidade gritante. Operação pseudo-constitucional.
O melhor título, contudo, seria a Operação Pseudo-Brasil, pois só falsos brasileiros podem conceber tamanha barbaridade contra a democracia brasileira. Foi um sequestro ilegal e criminoso do presidente Lula. Essa é que é a verdade dessa operação falsidade, dessa operação cínica. Infelizmente, voltamos ao tempo em que juízes de província prendiam à torto e à direito os desafetos dos verdadeiros donos do poder. Lula preso é Marte, Lula morto é mito. Ele botou o brindeiro lá, botou o brindeiro lá. Sabe quantas operações da Polícia Federal aconteceram em 8 anos do Fernando Henrique Cardoso? 48. Não havia uma organização criminosa comandando o Brasil, senador. Eu conheço vocês, do Maranhão de São Paulo, do Trençalão. Vocês montaram uma... veio com essas. Olha, as suas infâmias, Trençalão infâmias que o senhor derrubou. Merendão infâmia. Merendão infâmia, que o senhor Merendão infâmia. Eu não consigo da O senhor é um fanático. Eu não consigo. É um fanático caluniador, essa é a verdade. Fanático caluniador. Vocês não deixam investigar. Em São Paulo eles arquivam tudo. O Trençalão foi isso. Fanático, caluniador. Eu passo a palavra, senador esse Randolfo. Discurso estercorário. Nada. Discurso estercorário da tribuna. Está sujando a tribuna do Senado. Vocês são assim, senador Luiz. Vai falar do Trençalão, senador Randolfo. Tem grupelhos fascistas que estão juntos, fazendo aliança com os setores do PSDB. O PSDB se colou com o Bolsonaro. Grupelho, olhem nas redes sociais. Olhem nas redes sociais. Lula livre é a maior liderança popular da história do país. Eu já vou para pouco mais de 38, 40 anos de militância política. E nesse intervalo de tempo, fazia tempo que eu não via uma análise tão inconsistente como Vossa Excelência faz nesse instante. Uma análise que está protegida pela sua imunidade parlamentar, mas que revela no desrespeito não só a instituições, mas a brasileiros sérios. Uma das primeiras frases que Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, nessa tentativa retórica vã de mudar a realidade dos fatos, porque o que se tenta é politizar uma ação que é da polícia, tenta-se trazer para dentro da política um assunto que é da polícia, que é da justiça, ao atribuir a uma postura de falsos brasileiros aqueles que, pelo contrário, dão um sentido de brasilidade ao seu viver, ao seu trabalho, ao seu mistério, quando tentam desvendar a verdade. E Vossa Excelência foi mais além, tratou homens da estirpe moral, da